Olha quem voltou! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso amado Pode Vir a Cristo. Eu quero palmas, por favor. Palmas do auditório. Coisa linda, galera, coisa linda. Renovamos o contrato, tá? 2024 vem forte. A gente tá aqui com... Nossa, vocês estão vendo, né? Tá muito diferente. A única coisa que não mudou é a minha cara feia. Então, mas a gente vai dar jeito nisso, tá? Antes de apresentar a nossa maravilhosa convidada, eu vou deixar... pessoal, vocês estão vendo que tem alguém aqui do meu lado, né? Uma pessoa nova aqui, ela tá tímida. Vamos deixar ela se soltar. Comentem no chat aí, #ForçaSté, tá? Mas vamos lá, vou deixar ela se apresentar para vocês, já que ela é a nossa nova co-host, tá? E aí, galera, eu sou a Stephanie, todo mundo chama de Sté. Eu tenho 24 anos, eu sou da ala 2, Estaca Curitiba. E tô aqui com o Léo agora, a gente vai apresentar junto. Ou não? Tô. Abram os olhos, hein, família? Show de bola, obrigado, Steph, por ter se apresentado. Pessoal, de verdade, é um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. Eu espero que vocês possam aprender algo hoje. E o melhor de tudo, que vocês possam se chegar um pouquinho mais a Jesus Cristo. Hoje a gente está recheado de conteúdo, estamos cheios de coisa. Antes da gente passar para esse conteúdo, a gente vai falar sobre os anúncios da Semana do Instituto, tá? Então eu vou deixar a Estela conduzir e aí a gente vai falar sobre um anúncio muito especial. Eu quero que vocês todos possam prestar atenção, beleza? Então, galera, essa semana, na terça-feira e na quinta-feira, nós estamos tendo crepe aqui no Instituto. Então, depois das últimas aulas, são todos muito bem-vindos para comer um crepe aqui com a gente. Esse sábado também vai estar muito especial. A gente vai ter um buffet de sorvete. Vai estar muito bom após as aulas das 5h30. Na semana que vem, a gente também vai ter comida no Instituto. Esse Instituto está incrível. A gente vai ter panqueca também na terça e na quinta. Fica, né? Coisa boa. Pessoal, é isso mesmo. A gente tá aqui para trazer vocês mesmo para perto da gente. Mas tem um anúncio muito top. Nós teremos show dos jovens da Igreja de Jesus Cristo. Sim, aquelas músicas que vocês escutam, a famosa música da Mutual que vocês não aguentam mais ouvir. Eles estão aqui presencialmente em Curitiba, galera. Olha, o show deles em Fortaleza foi top. E aqui vai ser muito top também. Vai ser lá na ala 2, no dia 23, tá? E nesse mesmo dia 23, nós temos um aulão, nós vamos ter um aulão do Instituto acontecendo aqui no Instituto Centro. O que seria esse aulão? Todos os institutos, Boqueirão, Centro e Portão, eles vão estar todos reunidos aqui no dia 23, tá? Então, para mais informações, vocês podem acessar aí as redes sociais do Instituto, perguntar lá no direct pra gente. A gente demora, mas a gente responde, tá? E também vocês podem perguntar para o Daniel, que é o diretor do Instituto aqui. Beleza? Mas agora, então, vamos lá. Vamos aqui com a nossa convidada muito especial. Kátia, por favor, se apresente para a gente. Fala um pouquinho da sua história. E muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Obrigada, Léo. Obrigada, Stephanie. Obrigada, né, ao convite, à acolhida de vocês, né, essa oportunidade de estar aqui, né. Eu sou a Kátia, Kátia Prus, né, tenho mais um sobrenome, mas como meu marido também é professor da universidade, achei melhor deixar a Kátia Prus, porque para não ter conflito de sobrenomes. Que legal! Sou professora da Universidade Tecnológica, já há um tempo, né, entrei no curso quando o curso praticamente começou, curso de Tecnologia em Radiologia, aqui do campus Curitiba. Mas também atrás disso, né, também sou enfermeira de formação, tenho uma história, né, de enfermagem, conversava com algumas pessoas aqui dentro do Instituto também, sobre o local que eu trabalhei, né, então a gente vai mudando um pouco, né, conversava com você, Léo, né, sobre as questões de missão, né? O que a gente vai aprendendo quando a gente vai carregando algumas coisas. Uma entusiasta da missão, hein, galera? Gostou de ouvir. Já tinha ouvido, né? Da Stephanie também, que ela foi para a missão, ouvi de você também, né? E eu acho que é uma oportunidade, né, dos jovens também estarem mais perto e também poderem aprender, né? Acho que aprendizado é sempre bom, né? Nunca tem como você não aprender, né? E na verdade, assim, o convite, né, o convite para vir até aqui, até porque a Stephanie foi minha bolsista no projeto, né, o projeto começou, vou contar depois a história do projeto, né, e eu acho que a gente vai entrando, né, as oportunidades vão aparecendo, as coisas vão acontecendo na nossa vida, e a gente vai ter que, ou a gente aproveita ela, ou a gente larga ela. Já começamos com lições aqui, eu gostei. Né? Então, o Parkinson, praticamente a doença de Parkinson, como a gente fala, né? Ela entrou na minha vida, na vida da minha mãe, da minha família, né?
através do Parkinson da minha mãe. Ah, sua mãe teve A minha Parkinson? mãe tem Parkinson. Ah, nossa. Minha mãe tem Parkinson. E quando minha mãe começou com o Parkinson, né? Minha mãe começou com o Parkinson há 14 anos atrás. E há 14 anos atrás, se falar sobre doença de Parkinson, ou Parkinson, como o pessoal fala, é uma coisa, né? E você falar hoje, né? Que já, mesmo tendo algumas questões até de não conhecimento, vamos dizer assim, né? Até a questão de, às vezes a pessoa acaba confundindo com outra doença, não conhece, mas é muito mais fácil você abordar, falta muita informação. Mas, né, a gente viu, né, nos locais que a gente vai, falta muita informação. Até dos próprios pacientes, de familiares e cuidadores que têm a doença, sabe? Nossa. Eu sendo bem honesto, eu sou bem leigo nessa parte, assim, tanto sei o que é a doença de Parkinson, o que ela aparenta ser, mas não conheço, então eu estou muito animado para estar aqui também, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora ano passado, era aluna bolsista dela, né, ajudava ela com espanhol dentro do projeto, e o projeto da professora ele é incrível. Ela leva conhecimento, ela ajuda a disseminar informação, e é justamente isso. Muitas pessoas não conhecem a doença de Parkinson, não sabem a diferença entre parkinsonismo, quais são os primeiros sintomas, e uma das maiores curiosidades que eu descobri no Parkinson é que tem o Parkinson de início precoce, então pode atingir pessoas mais novas também. Uma dúvida que eu tenho, Kátia. Você, estudando isso, entendi que uma grande motivação, acredito que foi sua mãe, né? Então, Com certeza. eu imagino isso uma história muito bonita de ouvir, né? Mas eu queria saber, assim, Kátia, para você, a tua vertente cristã. Então, você acredita em Deus e Jesus Cristo? Eu acredito. Legal. Como que isso influenciou essa busca para ajudar um familiar seu? Como que você vê que esse projeto ele te aproximou mais do Salvador Jesus Cristo? Olha, eu vou começar, na verdade, assim, quando minha mãe começou a doença, eu não tinha condições de ajudá-la. Então, eu vou explicando para você por etapas, né? Perfeito. Eu estava numa etapa do doutorado, né? Então, eu tinha muita coisa, eu não tinha condições, assim, tipo, os sintomas são iniciais, depois a gente vai falar dos sintomas, né? Eles são muito sutis. Então, a gente não tem como você ajudar, ou você percebe, mas você vai, né, entendendo aos poucos. Aí, com o passar do tempo, quando a minha mãe começou com 66 anos, né, o pessoal fala que é 65, 70, a idade mais normal de ter alguma alteração, né? Não que todo mundo vai ter, por Sua favor. mãe tem quantos anos hoje? 79. Legal. E quando ela começou, na realidade, quando passava já, 2010, uns 7 anos a 8 anos da doença, praticamente, quando ela começou tendo sintomas mais delicados ou mais complicados, vamos dizer assim, foi que começou a, tipo, eu tenho que ajudar, porque aquilo lá, entendeu? A gente não conseguia entender se era da minha mãe ou se era da doença. E daí, quando eu comecei a ajudá-la a procurar um outro neurologista, né? Mas, assim, no começo, você fez a pergunta, né? Como é que a questão da minha mãe me aproximou mais, né? De Jesus Cristo, né? Ou de Deus, que a gente pode falar, né? É que eu acho assim, talvez no começo você tenha aquela negação, e você tenha aquela questão, por que com ela, né? Como é que aconteceu? Mas eu acho que as coisas vão caminhando de forma que são etapas da vida que você talvez não tenha tempo de você pensar ou de você meio que se penalizar ou então ficar triste, na verdade, por causa daquela situação. Porque as coisas você tem que ajeitar para poder ajudar e daí você não tem como falar não. Né? Será que eu aceito? Não, eu tenho que aceitar. Eu acredito que não tem como você ajeitar algo estando bagunçado, né? Exatamente. Esse é o maior ponto, mais ou né? menos isso, E daí você não tem como como é que você vai, né, chega num lugar que está desarrumado, não, agora eu vou começar a arrumar isso aqui. Não, você tem que ver o que está mais gritante ou mais estragado naquele momento, e daí você fala, agora eu vou fazer tal coisa, né? Então, daí, quando eu comecei a acompanhar a minha mãe nos neurologistas, quando eu comecei a anotar as coisas, porque eu anotava, eu tinha um caderninho, eu anotava, o médico falava, né? E eu perguntava muita coisa. Aí eu comecei a entender muitas coisas da doença. Mas, assim, também não entendia, mas nem metade do que eu sei hoje, né? Porque eu tive que aprender as coisas. Né? E daí eu tinha... a minha mãe, né, morava com meu pai, né? Aí, meus irmãos. Então, toda a questão de ajuda, você tem que, né, tentar entender algumas coisas para você poder fazer a conexão.
né? Então não é muito fácil. Você E isso literalmente é lembrando, jogado, né? sim, e isso lembrando que você estava conciliando também tua vida profissional, né, tua vida, você tem filhos, Kátia? Não tenho filhos. Então, enfim, a sua vida pessoal também, tudo conciliando isso junto com a doença da sua mãe, né? Deve ter sido uma bronca. Olha, bastante. Olha, eu falo que o meu doutorado, ele foi anos e anos, né? Então, assim, ele foi longo, mas porque realmente a gente tem que, né? Tem momentos que você não tem que falar, não, eu não consigo, né? Tipo, eu não consigo fazer tal coisa, eu tenho que fazer isso aqui. Então, eu vou ter que atender, tipo, né? Vou ter que apagar o incêndio que está acontecendo ali na frente para depois se voltar o que deixou lá atrás, mais ou menos isso. E a professora Kátia, ela me acompanha desde o meu primeiro semestre na faculdade, né? Ela foi uma das primeiras professoras que eu conheci. E assim, ali dentro da faculdade, a gente vê que a professora, ela recolhe o mundo, né? É incrível a maneira como ela lida com várias situações, vários problemas, às vezes umas puxadas de tapete, né? Mas assim, ela é incrível, ela consegue lidar com muitas coisas. E acompanhando o projeto, eu pude ver o amor que ela tem por esse projeto. É como se fosse um bebezinho mesmo, né? Você começou ali tudo. E a gente queria saber um pouco mais, né, sobre o início do seu projeto, como foi, como ele se concretizou, como você conseguiu colocar ele como extensão dentro da UFTFPR também. Então, na universidade, na época, na realidade, em 2018, mais ou menos, eu ministrava uma disciplina que era métodos especiais em enfermagem, por causa da grade curricular. E daí, nessa disciplina, eu já levava os alunos para alguns locais de visita. Então, o meu foco, na verdade, como eu já trabalhei no Erasto Gettner, na minha profissão como enfermeira, então eu tinha essa visão de cuidar das pessoas. Sempre gostei muito de cuidar e de pessoas bem complicadas. Eu sempre falo que o paciente tem que ser complicado para mim cuidar, porque eu sempre quis cuidar de tudo o paciente, né? E daí, quando eu entrei na radiologia, eu falava, eu tenho que ligar a radiologia com alguma coisa que eu já tenho de história, né? E daí eu comecei a levar os alunos. A gente levou, o primeiro lugar que nós levamos foi no MAPAI, na verdade, através de uma aluna que me colocou em contato. E daí, nessa PAI lá em, acho que em Santa Felicidade, Botiatuvina, se eu não me engano, que daí eles têm núcleos diferentes, não sei se vocês conhecem lá. E daí ela me levou até, me falou, professora, a gente pode fazer uma visita lá, não sei o que. Daí foi. E daí eu comecei trazendo o professor e a diretora da PAI para a UTF, para poder mostrar para os alunos como é que era atender uma pessoa diferente, né? Um paciente que precisa de cuidados e de atenção, porque não vai ficar parado para fazer um raio-x. Eu sempre falei para os pacientes, para os alunos, né? Fazer exame num paciente que fica quietinho é o melhor paciente do mundo, mas um que se mexe, tem alguma alteração, né? E daí foi. Eu fui indo. Eu sempre fazendo visitas, fomos no Instituto dos Cegos também, fomos em vários locais. Aí foi quando eu caí na Associação Parkinson Paraná. A minha mãe, a Associação Parkinson Paraná, aqui em Curitiba, a minha mãe já pegava a medicação na época, já acompanhava algumas atividades na associação. Foi quando eu fui lá para pegar uma medicação e comecei a me integrar com a associação. Daí foi quando eu direcionei mais para a área do Parkinson. Eu queria fazer uma pergunta, Kátia, só para eu entender o contexto, né? Então, quando você descobriu que a sua mãe tinha Parkinson, você era enfermeira? Eu estava como professora, né? Professora? Ah, tá, entendi. Aí, no caso, nessa época que você começou a se integrar com a APP, você já estava ingressada... Aliás, sua mãe já estava com Parkinson? Já estava. Ah, tá, beleza. Só para eu ligar os fatos mesmo. Não, já estava. Na realidade, como enfermeira mesmo, eu trabalhei 6 anos e meio, né? Como enfermeira da minha formação, né? Depois, na realidade, eu sempre quis ser professora. Legal, olha aí. Sempre, né? Tipo, quando eu era criança, né? Tipo, meu irmão tem 2 irmãos, o mais novo, né? E ele me acompanhava. Então, na época de férias, então eu montava cadeirinha, montava mesa, montava atividade. Então eu sempre gostei. E dava aula nas férias. Exatamente. Beleza. Mas é porque se você gosta, né? Daí quando eu tive a oportunidade de né? Tipo de dar aula, mesmo na área da enfermagem, eu acompanhei estágio, né? Eu dei aula para técnico, né? Dei aula para graduação, dei aula para minha mãe, inclusive. Que legal. Minha mãe foi fazer técnico de enfermagem depois que eu entrei na faculdade. Né? Minha mãe não conseguiu estudar na época por causa das questões de família, questões de sustentar mesmo. E daí ela não, então, e sempre deixando para os filhos, né? Aí minha mãe não conseguiu. Depois aí quando eu fui dar aula no técnico, para ela poder me acompanhar, então eu fui professora dela daí. Nossa, que legal, que experiência agradável, né? Bastante, né? Mas eu falar assim, não fale, né? Na verdade, a mãe, né? é verdade. As provas, né? Aí eu tinha que corrigir, né? É verdade, né? Como é que Nossa, você vai corrigir corrigiu a prova da sua... Meu, ela zerou a vida.
O que é isso? E É daí porque a tinha gente que na dar igreja, a gente tem essas oportunidades, sabe? De dar aula para os nossos familiares, né? Eu, pelo menos, eu dou aula no domingo, quase todo domingo, para minha mãe e pro meu pai. Aí é engraçado eles olhando lá, ouvindo eu falar, e eles pensando, tipo, nossa, ele... né? Eu que, né? Saiu de mim ali, né? É muito engraçado mesmo, que Eu legal. acho que é um sentimento legal, né? Dos pais verem, né, o filho, né, tipo, né, ensinando, né, eles estarem aprendendo alguma coisa, né? Porque acho que esse é um momento de troca também, né? Acho que é isso que vocês fazem bastante, pelo que eu Com vejo, é que certeza. vocês fazem muita troca, né? É isso mesmo. Na verdade, aqui na Igreja de Jesus Cristo, a gente fala que é um grande hospital. Então, todo mundo que vem pra cá precisa de ajuda. Então, não é porque a pessoa ela é eloquente ou porque ela é intelectual que ela não vai ter seus defeitos. Todos nós somos falhos, né? Então, a gente está aqui para poder aprender. E quando as pessoas não entendem isso, já vem aquele julgamento, né? Ué, mas tu não vai para a igreja? Né? Ah, então, a gente vai para a igreja para melhorar, né? Ué, então eu sou falho. Então, é isso que... Muito legal. Mas pode continuar sobre o projeto. Então, daí, nessa época, na verdade, 2018, praticamente, quando eu comecei, né, as ações com a associação. Aí, 2019, eu já comecei, daí montei já algumas coisas da disciplina para levar os alunos lá na associação. Daí tinha uma administradora, tinha uma terapeuta ocupacional, então daí os alunos já iam diretamente para a associação. Eu tenho uma dúvida sobre esse processo. Para você chegar lá na UTF-PR e falar assim, olha, eu tô querendo bolar um projeto. Foi difícil? Foi tranquilo? Como é que foi? Porque, assim, para você pegar os alunos e mandar eles ir para lá e tal, teve que ter uma parte ali onde a reitoria teve que aceitar, algo do tipo. Como é que foi esse processo? A gente tem que passar daí pela questão do coordenador, né? A gente tem que falar atividades para o coordenador. Daí a gente tinha que, no meu caso, eu reservava transporte para os alunos saírem, né? Porque saíam no horário de aula, né? E eu tinha que estar junto com eles. A gente tem algumas regulamentações, né? Até para uma visita Mesmo normal. sendo maior de idade, tem que... Tem, até para uma Olha visita, aí. a gente tem que... né, Era Stephanie? difícil, era bem difícil a gente resolver tudo, mesmo indo muito perto, porque a Associação Parque São Paraná ela é perto da UTF, né? É praticamente na continuação ali da avenida, né? Então, para conseguir o transporte ali no passado foi um perrengue pra caramba. É porque, na verdade, assim, é uma atividade... Agora, eu vou falar depois da extensão, mas mesmo assim a gente tem que prever algumas ações, porque a universidade ela é responsável, né? Assim como vocês são responsáveis pelas pessoas que entram aqui, pelos jovens que estão aqui no Instituto, a UTF também é responsável pelos alunos. Então, para fazer qualquer coisa que seja para fora da universidade, que a gente saia da porta da universidade, né, e vá para uma instituição, a gente tem que preencher a documentação, a gente tem que se responsabilizar, né? E daí foi isso que acontecia, né? Mas os alunos iam no horário de aula. E daí na verdade, a vida a gente vai caminhando, às vezes a gente foge, mas ela traz a gente de volta, né? Porque daí o que aconteceu? Eu tinha uma professora que é a vice-coordenadora do meu projeto, eu tinha começado a faculdade com ela na época de enfermagem. E ela trancou, e eu terminei, e depois ela fez a enfermagem, depois ela foi fazer design. E a gente acabou se encontrando pelos caminhos da vida, mas num trabalho, né? Trabalhávamos juntas, e depois a gente saiu, mas nunca mais se vimos, né? E depois na UTF eu encontrei lá novamente, né? E daí eu estava subindo a rampa na entradinha da 7 de setembro, e ela me encontrou e falou, Kátia, a gente podia fazer um projeto de extensão junto, foi em 2019, olha aí, né? Aí ela falou assim, o que você tem de ideia? Você tem umas ideias legais, não sei o que. Eu falei, tem isso aqui, né? Podemos pensar nessa possibilidade. E daí foi quando a gente começou, então, em 2019, eu já tinha levado alguns alunos, né? Isso que é importante falar, que os alunos vieram falar comigo, falaram, professora, a gente quer fazer um trote solidário. Eu falei, tem a associação do Parkinson. Daí ela falou, professora, vamos lá. Então, daí fizemos um lanche para uns pacientes lá e depois fizemos uma doação de lã para terapia. Então, foi ali que a gente começou, né, oficialmente, 2018, 2019. Aí fizemos várias ações durante aquele ano e falamos, ano que vem, né, 2020, né, vamos registrar o projeto. A gente começou a registrar, né. Aí... Já viu, né? Aí veio a pandemia, né? Mas só que daí foi o momento que a gente reinventou o projeto. Sabe? Que a pandemia foi muito bom para o projeto. Né? Porque a gente conseguiu fazer muitas coisas online, que a gente começou e continua até hoje. E foi o momento que daí o projeto foi conhecido a nível nacional, né? E depois internacional. E depois foi quando eu registrei, o registro do projeto é de 2019, praticamente. Né? Mas não era com esse nome. Depois a gente batizou ele como Projeto Estímulo. Agora ele é batizado, daí ele tem a identidade visual do projeto, né? Então a Stephanie sabe, a Letícia, as pessoas que participam sabem que tem cores para postar, a gente tem identificação, todo o material ele tem uma certa, né? A gente tem um certo compromisso, isso que é importante dizer, né?
Porque a gente começou como extensão, mas agora a gente tem área de ensino, ele já está junto da grade curricular também, mas a gente tem um compromisso muito sério de levar uma informação de qualidade, que eu sempre falo para os voluntários e bolsistas, porque a gente não posta, não é postar por postar e informar por informar, não. A gente tem que ter alguma coisa vinculado, porque a gente tem... Eu tenho uma história de vida, né? E também os pacientes que participam, os voluntários também, eles também têm uma história de vida. E a gente tem que aprender a respeitar muito. Acho que a Stephanie, que conviveu com os pacientes, assim, sabe que é muito rico essa troca. É algo muito especial, realmente. O tempo que eu estava ali trabalhando junto com a professora, a gente teve a ideia de começar um projeto de entrevistas, né? Então, eu pegava alguns pacientes, né, da doença de Parkinson e eu entrevistava eles. E o quanto eu aprendi a dar valor à minha vida mesmo. O próprio Onacir, né? Ele corre, ele é atleta e ele tem Parkinson, ele convive com Parkinson, ele pinta quadros, ele é incrível. E eu ficava assim, gente, mas eu com o corpo são, eu não faço metade dos exercícios que ele faz, né? Então, realmente, é um projeto muito enriquecedor. Inclusive, eu não sei se está na época da inscrição de voluntários, se a senhora quiser, pode convidar também o pessoal aqui do Instituto para participar, é muito importante, é incrível, é uma troca muito especial. A gente aprende muito, desenvolve muito, conhece histórias de vidas diferentes e é realmente isso, é uma troca de aprendizado gigantesca. Uma coisa também, Kátia, isso que ela falou de voluntário, eu me lembrei deles ali, ó, dos missionários. Então, os missionários de tempo integral, eles não são muito indicados para fazer isso, mas os de serviço, né? Você faz trabalhos em ONG, né, Elder? Então, você pode entrar em contato com a gente, pergunte se tem algum missionário que quer ir lá falar sobre Jesus Cristo, ou até mesmo quer ir lá ajudar a ONG. O Elder Santos, ele é fotógrafo, aquele que saiu, né? Ele tirava umas fotos do pessoal no asilo, que era muito legal de ver. Era muito bacana. Que daí, tipo, as senhorinhas ficavam todas felizes, assim, né? Se sentiam importante. Então, talvez esse pessoal com a doença de Parkinson também, né? Mas uma coisa que eu queria esclarecer. Me perdoe, eu sou um pouquinho ignorante nessa área, tá? Mas eu quero saber qual que é o objetivo do Projeto Estímulo. Então, qual que é a missão dele? Assim, eu entendi o porquê ele foi criado, entendi como ele foi criado, mas eu quero entender o porquê ele foi criado. Então, eu quero, para o pessoal também que está assistindo, né? Para que também eles possam entender como que isso pode afetar diretamente nas pessoas que têm essa doença. Então, Léo, quando eu acompanhava minha mãe, em muitos momentos, né, até na época antes da Covid, em muitos momentos, eu via que as pessoas não conheciam sobre a doença. Né? Eu falava, minha mãe tem Parkinson. A pessoa olhava para mim e falava, o que essa cidadã está falando? Sabe? Teve um momento assim, bem marcante, que daí eu falava, sabe? Tipo, para a pessoa, mas a pessoa não entendia. Daí eu falava, né, porque, tipo, às vezes ela, na época da própria Covid, ela foi tomar uma vacina, ela estava com discinesia, que é uma das causas, na verdade, pelo uso da medicação. Então, são movimentos meio involuntários que a pessoa fica, né, ou aquela dancinha que o pessoal fala. E eu falei para a moça que foi atendê-la, né, e ela falou assim, mas ela não vai parar quieta. Eu falei, o que você precisa? E qual braço você precisa que ela fique quieta? Aí eu falei, mãe, posso ajudar a senhora a segurar? Relaxa o braço. Então, esse foi a minha motivação para o projeto. Mostrar em vários locais, entendeu? A própria moça não sabia. Não sabia. Mas é que a gente entende também que tem Era uma coisa nova. Mas, assim, antes disso, em muitos momentos que a gente estava num restaurante, que a gente estava em algum lugar, né, que a pessoa não entendia o que era, entendeu? E daí ela estava mais lenta, ela demorava para caminhar, sabe? Então, aquilo assim me incomodava. Porque eu falava, meu Deus, eu tenho que explicar para a pessoa, sabe? Daí, tipo, a pessoa não entende. Daí eu falei, meu Deus, mas por que as pessoas... Elas têm que entender de alguma forma, elas têm que aprender. A gente sabe que, às vezes, a gente não consegue aprender tudo. Mas que, pelo menos para ensinar e falar para a pessoa, ela tem doença de Parkinson, você sabe o que é? Sabe? Daí, isso me incomodava. Quando eu comecei o projeto, eu falei, então, a missão do projeto vai ser mostrar... Então, um dos objetivos do projeto é desmistificar a doença de Parkinson e mostrar para as pessoas o que é a doença. Porque as pessoas confundem muito que é só tremor. Só tremor, doença de Parkinson. Aquele que treme. Né? Mas não é só tremor. Tem outros sintomas também. Já vou passar adiante. Isso que eu ia te falar. Quais são os outros? Porque eu mesmo sempre achei que o Parkinson era o problema do tremor. Então, a gente tem o tremor, mas o tremor é, na verdade, um tremor em repouso. Né? A pessoa tem que estar parada com tremores. Porque tem algumas pessoas que estão fazendo algum movimento, pegando um objeto e ela fica tremendo. Aí é tremor essencial, pode ser alguma alteração por medicação, algumas coisas que a pessoa tem. Então, o tremor, né, a gente tem a lentidão de movimento, né, então a pessoa fica mais lenta, né, então é chamada de bradicinesia, então ela fica mais lenta para fazer o movimento. Tipo, para pegar esse lápis aqui, ela vai demorar muito tempo, né,
para fazer aquilo lá. E daí também a rigidez, né? Isso que eu vou mostrar agora, que eu vou levantar. Beleza. Você fica mais rígido, e daí a pessoa pode ficar assim, tipo, ela pode andar mais arrastado, sabe? Entendeu? Isso também é sintoma de Parkinson. De Parkinson também. Entendeu? Nossa, é interessante, porque a minha mãe, ela cuidava de idosos, sabe? E tinha uma senhorinha que morava com a gente lá, e eu vi ela aqui agora, quando você fez, sabe? Ela era bem pequenininha. Então talvez até tinha um pouquinho, um sintoma, algo assim, e a gente não sabia, né? Então, Nossa. assim, é que tem que ter esse conjunto, né? Tipo, tremor, tem que ter a lentidão de movimentos, né? Tem que ter a rigidez muscular. E algumas pessoas, elas têm outras alterações. Né? Como eu já ouvi, tem uns grupos que eu participo, né? Que o pessoal fala que o Parkinson é igual cartão de crédito, né? Pessoal intransferível. Eu gostei. Porque assim, tem pessoas que têm um outro sintoma, que é a alucinação também. A pessoa pode alucinar no sonho, né? Ela pode ter um sonho muito vívido, né? Vívido a ponto de alguém querer, tipo, pegar no pescoço dela, querer matar ela. Sonhos muito fortes, né? Então, a gente viu vários depoimentos. Então, assim, a gente, para organizar, eu vou falar primeiro o que é a doença. Pode começar? Claro. Então, eu vou pedir a ajuda de vocês, se segurarem o microfone, para me mostrar aqui na peça anatômica, né? Lembrando que é um protótipo do cérebro, né? Então, a gente tem regiões do cérebro. A gente tem o telencéfalo, o diencéfalo e o mesencéfalo. O mesencéfalo é bem essa região aqui. É onde começa a doença de Parkinson. Então, a gente tem o neurotransmissor, que é a dopamina, que é produzido, né, pela substância negra e gânglios da base. Então, a dopamina, que é o que falta na doença de Parkinson. Então, esse impulso de levantar, de fazer a gente caminhar rápido, levanta. Você levanta rápido, isso é porque a gente tem dopamina em nível... nível, uma quantidade boa. Então, na doença de Parkinson, então, entra essa região aqui e depois pode afetar alguma coisa da região do cerebelo. Né? Que daí a questão do movimento, que o cerebelo, a grande função do cerebelo é essa. Né? Então, assim, é bem importante a gente separar que quando é nessa área do córtex aqui, a gente tem alteração que leva ao Alzheimer. Entendeu? Então, o Parkinson e a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, que hoje em dia é doença, o pessoal falava mal, né, no passado, mas só que a doença já é um mal. Então, agora ela foi, na realidade, ela é como doença de Parkinson, doença de Antes Alzheimer. o pessoal falava mal de Parkinson? Quando a doença ela foi descoberta, né, pelo James Parkinson, ela foi chamada de mal de Parkinson. A Stephanie fez até Foi uma post, né? pesquisa Uma pesquisa sobre o início Cara, eu não da sabia doença de disso, Parkinson. que mal, assim, parece uma coisa bem ultrajante, assim, né? Mas, né? Então, daí, os sintomas, então, na verdade, você pode ter sintomas motores e não motores na doença de Parkinson. Então, os motores são relacionados a movimento, né? Os não motores são a alucinação que você pode ter. Você pode ter, algumas pessoas têm problemas gástricos também. Tem a questão aqui da disfagia, uma dificuldade para engolir, ela pode se afogar. Então, tem vários sintomas. Então, a gente separa sintomas motores e não motores, né, para poder separar. Lembrando que a doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa, porque ela acomete os neurônios, né, que produzem a substância, então daí ela vai acometendo esses neurônios, por isso que ela é neurodegenerativa. Ela é como outras doenças, a gente tem doença de Alzheimer também, que é neurodegenerativa, a gente tem a esclerose múltipla amiotrófica, também são, né, tem várias doenças que são Tudo que afetam essa mesma região. Elas podem afetar regiões diferentes, mas elas Certo. afetam a região do sistema nervoso central. E daí, quando afeta o sistema nervoso central, você tem um comprometimento no corpo inteiro. Entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente não entende, né? Entendeu? Você só entende quando você passa ou quando você vai estudar e vai entendendo as coisas que vão acontecendo. É bem importante a gente falar, né, dessa diferença. Depois eu quero falar uma outra coisa. Tá certo. Então, assim, a diferença das doenças, né? E até como a Stephanie falou, né, o James Parkinson, por isso que o nome foi uma homenagem a ele, né? Quando ele descobriu, ele achava que era uma paralisia agitante, que as pessoas estavam muito agitadas. Mas foi realmente batizada depois, né? Foi, na verdade, até o símbolo da doença de Parkinson é uma tulipa. E o símbolo do nosso projeto é uma tulipa. É uma tulipa estilizada, né? A tulipa é vermelha, mas a gente mudou, né, para poder deixar um pouco mais estilizado pelo projeto. Que legal, Kátia. Nossa, eu acho que eu aprendi muito, né? Só agora realmente é uma coisa
muito interessante de você pensar. A questão, uma coisa que eu queria abordar com você e também perguntar para você, na verdade, né? Até abrir para você também comentar isso, se você quiser. Mas você convive no meio de pessoas que possuem essa doença, né? Então você vê pacientes frequentemente, né? Inclusive a sua mãe, né? Como é que você já ouviu algum relato ou tem alguma experiência que você teve que eles te contaram, onde eles, tipo assim, estavam desesperançosos com a vida deles e graças ao projeto ou até mesmo à fé deles, eles puderam lembrar que um dia eles vão poder voltar a ser felizes e não ter essa doença novamente? A gente, na verdade, o paciente ele tem várias fases, né? Então tem a fase da negação, a fase da aceitação, né? Isso é bem comum a gente ver nos grupos, até os pacientes que a gente convive, né? E assim, quando o paciente, quando a pessoa ela aceita, ela consegue viver melhor, né? Então tem pessoas que eu conheço, até pessoas muito próximas até, que elas assim, tipo, durante muito tempo, até para poder entrar, para poder vir junto comigo no projeto, eu falava, acho que você não está preparada para vir no meu projeto. Por quê? Porque assim, eu acho que o projeto, eu falo que ele é um projeto de amor, primeiro, né? Porque assim, o que a gente faz é uma coisa por amor, né? A gente tem é um projeto de extensão da universidade, está na área de extensão e na área de ensino também, porque está na sala de aula, porque eu levo para os alunos, mas eu falo que primeiro você tem que ter amor para fazer o que a gente faz, porque a gente não tem ganho financeiro, a gente tem divulgar a informação e trazer os pacientes para que as pessoas conheçam eles e vejam eles e aceitem eles também. Essa é uma questão. Porque é muito difícil, né? Há muito preconceito, sabe, Léo? A Stephanie até viu, né? A Letícia também que conviveu, que convive, a gente vê muito preconceito. E tem muitos pacientes que eles não querem sair de casa, sabe? Porque assim, às vezes eles estão mais lentos, eles vão ter que, sabe, eles podem derrubar mais coisa, entendeu? Então, uma das coisas assim que é importante é que as pessoas, elas têm que aceitar para poder viver melhor. Porque senão elas não. Como é uma doença neurodegenerativa, a cura ainda está em estudo. Ela tem medicações, tem terapias complementares, mas o tratamento ele é contínuo. Então, se a pessoa começa, ela vai ter que continuar se tomasse um remédio normal. Só que ela vai ter alterações que dias ela vai estar bem, dias ela não vai estar bem. E em muitos momentos eu via na minha mãe, eu não entendia. Em muitos momentos eu acabava forçando ela para ir junto comigo em tal momento, para sair fazer tal coisa. Uma vez eu levei ela para fazer um exame e, olha, depois eu me arrependi deveras, porque foi difícil, porque a pessoa fica travada, entendeu? Quando ela não tem, como é a dopamina, quando é o momento que acaba a dose da medicação, ela não consegue. Ela não consegue levantar de uma cadeira como a gente está aqui. Aí você fala, como é que eu vou levantar para ela ir até a porta? Né? Aí você tem que, sabe, você tem que fazer estratégia, você tem que dar a medicação, mas a medicação demora mais tempo. Né? Então, tem coisas que você tem que ir aprendendo. E eu acho que isso também Deus vai dando condições para que a gente tenha paciência. Então, um dia eu falei para uma paciente, na realidade, que eu falei assim para ela, eu respeito muito vocês. Ela falou assim, você respeita porque você conhece. E eu falei, eu quero que as pessoas que não conhecem, também respeitem. Nossa. Né? Porque é Caramba. difícil, né, Léo? Isso é muito Né? profundo, isso é muito bom. Né? Porque assim, quando você conhece, né, às vezes você fala, mas é dele, né? Ou ele é assim mesmo, né? Mas se a pessoa não conhece, por isso que eu até comentei, estava conversando com o pessoal quando eu cheguei aqui mais cedo, né? E falei, nossa, o que vocês fazem é fantástico, né? Mostrar para os jovens, né? Porque a gente tem uma faixa etária que também, como a Stephanie falou, né? Tem pessoas mais jovens, são diagnosticadas com Parkinson, né? E as pessoas podem advir de conviver com a pessoa, podem encontrar numa missão que a pessoa vai, pode encontrar uma família que precisa de uma ajuda no começo de uma doença, porque às vezes não é muito fácil, né? Então você tem que estar preparado, né? Você tem que ser, na verdade, você tem que dar um apoio para um lugar que a pessoa não é. Então acho que essa forma de você, eu acho que essa questão que você perguntou é bem forte, né? Porque quando a pessoa quando você tem uma doença que entra como você não escolhe, né? Porque às vezes a gente escolhe, né? Isso aqui eu quero, isso aqui eu não às vezes quero. é consequência dos nossos atos, né? Não, né? Essa só resolve aparecer. Uma coisa que você estava falando, Kátia, que me veio muito à mente. Acho que a Esté vai lembrar bastante disso, da história de quando Jesus Cristo ele foi curar o cego, né? Então, os cegos, na época do Salvador Jesus Cristo, eles moravam afastados da sociedade. Exatamente como você estava falando. Então, as pessoas achavam que por elas terem nascido cegas, ou às vezes até mesmo tinha doença de Parkinson lá também. Então, pode acontecer muitas coisas assim. A pessoa nascia com algum defeito, o que elas pensavam? Você é pecadora.
Você nasceu desde o ventre pecador. Você está aqui para ser o lixo da sociedade, né? Quando Jesus Cristo veio na Terra, ele mostrou que nós não devemos ter acepção de pessoas. E é muito interessante porque o que acontece? O Parkinson, ele não tem cura, né? Então, Eu procuro dizer, eu sempre falo para todo mundo no projeto falar que a cura está em estudo, porque se não falar que tem cura, é uma coisa muito pesada. com certeza, é Então, forte. você fala que a cura não está em estudo, né? Porque a gente sabe que é uma doença que, se você não fizer nada, ela vai evoluir e ela vai, né, vai ter problemas. Né? Mas, assim, a gente tem que, então, no sentido de falar que a cura está em estudo e que a pessoa tem que se ajudar também. Que legal. Uma coisa que é interessante, né? Então, essa cura em estudo é o que o Salvador ele quer para nós. Eu fico pensando, por quê? Vamos lá, ele falou para nós não termos acepção de pessoas, né? Ele curou um cego, mas ele teve uma coisa muito importante que ele falou para o cego logo depois dele ter curado. Ele falou assim: não volte para a aldeia. O cego cresceu na aldeia. Ele era cego desde nascença. A família dele estava na aldeia. Só que lá na aldeia estavam as pessoas que não acreditavam nisso. Eram pessoas rebeldes que, por conta de preconceitos da sociedade, ficaram amargas. Quantos pacientes de Parkinson já não ficaram amargos, né? Por serem rejeitados, por terem sido, não sei, menosprezados ou não terem sido entendidos. Esse processo de cura não é somente físico que vocês fazem. O que eu queria chamar a atenção para você é para você pensar que vocês também têm um processo de cura espiritual dessas pessoas. Tenho certeza que quando a sua mãe começou a ter esses ataques ou até mesmo esses episódios, né, não foi fácil para ela. Se ela não tivesse você, como é que seria isso? Então esse projeto ele é fundamental. Acho que, não sei se você pensa igual, Esther. Ah, com certeza. Convivendo ali com os pacientes, a gente vê como a fé está alinhada, né? E até na Associação Parkinson, eu lembro que foi falado muito sobre a fé. E conversando com os pacientes, eu enxerguei muito que eles têm a fé deles muito forte. Porque eles sabem que, apesar, né, da doença, eles podem levar uma vida, eles podem ter família, eles podem fazer todas as coisas que eles fariam se eles não tivessem a doença. Né? Então, é realmente muito essencial a parte da fé. Eles estarem alinhados, principalmente com o Pai Celestial, né? E eu gosto muito de algo que eu aprendo desde criança na igreja, né? Que Deus ele não dá um desafio maior que nós possamos carregar. Então, Ele vai nos dar meios para que nós possamos sobrepujar todas as dificuldades. Seja por meio de pessoas, da experiência que nós vamos passar. Então, o Senhor ele sempre coloca pessoas incríveis no nosso caminho. E a Kátia ela é uma delas, né? Uma que ajuda, que está ali, que faz de tudo. Ela tem muita garra, ela é muito esforçada. E ela ajuda muitas pessoas. E ela me ajudou, me mudou também. Mudou a maneira como eu penso, a maneira como eu vejo as coisas, né? Foi, assim, uma abertura de olhos, né? Então, é um convite muito especial para que todos também possam conhecer o projeto. É muito bom. E antes de você falar, Kátia, também, a gente não está aqui para puxar seu saco, não, tá? A gente está aqui falando porque pessoas como você refletem o exemplo de Jesus Cristo. Foi muito legal quando a gente estava debatendo, né? Que esse formato ele é novo, como a gente disse, né? Então a gente falou assim, cara, quem que a gente pode chamar pro podcast? A Stephanie na hora falou de você. E na hora a gente pensou, nossa, como é que essa mulher faz isso de levar essa esperança e essa paz para as pessoas, né? E eu queria abrir o caminho para isso, né? Então agora aqui para a gente poder até debater, né, para você. Como você é abençoado através desse projeto? Como que isso te realiza? Além, lógico, né, você tem a sua mãe envolvida, né, mas tirando a parte da sua mãe, como que isso te realiza? Como que você vê que você está sendo beneficiado através desse projeto, mesmo não sendo uma portadora da doença de Parkinson? Boa pergunta, né? Boa colocação de vocês, né? Agradeço bastante, né, as palavras que vocês falaram, né? E eu acho que as bênçãos e os caminhos que vão abrindo para mim, na verdade, né, são através das coisas que eu consigo conquistar e que Deus me mostra, né? Eu sempre falo exatamente como a Stephanie, né? Eu falo assim, às vezes quando eu tenho um problema maior, eu falo, Deus, me ajuda a me guia para poder resolver aquela questão, porque eu não vou conseguir. Né? Então, tem momentos assim que eu falo, eu não vou conseguir. Né? Mas eu falo, não, Deus vai me ajudar e eu vou conseguir encontrar um caminho. Né? E, assim, a minha realização é de poder ajudar as pessoas, sabe? Eu gosto muito. Né? Quando eu estou no meio do grupo, dos alunos, com um grupo de pessoas que a gente tem parcerias com o projeto, né? A gente tem parcerias nacionais e internacionais. Né? Então, a gente tem parcerias aqui do Paraná, de Santa Catarina, do Batera também, um grupo de duas pessoas que têm Parkinson também, sabe? Então a gente tem um grupo muito coeso, assim. Então, quando eu encontro essas pessoas e eu estou no meio deles, parece uma realização, sabe? Porque eu falo assim, sabe, tipo, você consegue entender, você consegue ouvir a pessoa,
né? E quando a gente está no meio, no grupo, a gente tem ações também. Quando a gente está... eu acho que a forma também de divulgar o projeto, de levar a informação, também me satisfaz. Né? Porque é uma coisa que eu estou fazendo o bem para as pessoas, né? Não é para mim. Né? Tipo, eu falo que o projeto não é meu. Né? Eu até quando a gente fez a cartilha do Parkinson, né? A gente que tem até as redes sociais, tudo, né? Tá até no nosso Instagram, tá nas redes sociais para poder baixar, né? Quando eu fiz, eu levei para minha mãe, ela falou assim: eu quero ler também, né? Pode, claro. E depois mostrei para o meu pai, ele falou assim: mas não tem teu nome aqui dentro? Daí eu falei: não, pai, não tem, porque o projeto não é da Kátia. Eu falei, né? Porque eu coordeno o projeto, né? Mas eu não tenho, eu tenho um nome, né? Eu tenho um projeto, ele tem um grupo de pessoas. E sempre quando a gente tem uma decisão para a gente fazer, a gente pede no grupo. Então, a gente mostra a cor, se a gente vai mudar, se a gente vai fazer tal coisa. A gente tem um grupo, né? A Stephanie participou de um evento do Outubro Rosa. Então, a gente tinha uma comissão. Né? Então, isso é uma coisa legal. Né? Então, assim, eu quero, como já me falaram, a sociedade está deixando um legado, está deixando uma coisa fantástica, Kátia. Eu falei, olha, eu quero, na verdade, que o projeto continue, né? Que ele não pare, né? Que ele vá cada vez mais avançando e vá crescendo cada vez mais. A gente tem muitas dificuldades pelo projeto. Quem não tem dificuldade, né? Mas a gente tem que ir aos poucos, né? Então, assim, a gente também conta com a ajuda de muitos voluntários, de pessoas que querem ajudar. Também é um grupo também, sabe? E você vai conhecendo pessoas, né? E aonde eu vou, na realidade, na realidade, em Ponta Grossa, no evento da universidade, estou com a camiseta do projeto, daí estava lá com a moça do shopping lá da Praça Alimentação, daí ela ficou olhando, eu falei, você conhece meu projeto? E eu falo assim. Ela não, falou, meu projeto é assim, assim. Eu falei, você conhece, você pode seguir as redes sociais? Isso que eu ia falar. O projeto assim. e a Kátia, ela, nossa, é exatamente o que é o trabalho missionário. Ela vai, ela mete a cara, ela fala. E tem os perrengues, né? Tem a parte difícil, mas tem a parte que também a gente fala na missão, né? É só alegria. Né? Vale muito a pena, vale muito a pena. Eu gosto de falar que a missão, elas são 2 anos para você trabalhar, porém uma eternidade para lembrar, né? No teu caso, tá quanto tempo esse projeto já em vigor? 5 anos, na verdade. Então são 5 anos onde você está trabalhando, está ralando, mas você vai ser lembrada pelas pessoas que você ajudou por toda a eternidade. Isso, nossa, eu até me emociono assim de falar porque eu lembro da minha missão. Então, a gente ajudou pessoas lá e você ajuda pessoas, Kátia, que elas vão ser eternamente gratas para você. Quando a gente fala eterno, eterno é um termo que significa divino, né? Então ela vem de Deus. Então, até mesmo após essa vida, as pessoas vão lembrar de você. E vão lembrar do que você fez. E não somente o que você fez, mas o que você tornou possível ser realizado. Então, é muito importante isso. E eu queria abrir um espaço para ler o nosso chat. Porque tem um pessoal aqui muito... Cara, eu li 2 comentários aqui que foi sensacional. Então, nós temos aqui a Jaque Marmete. Conhece? Conheço. Conheço de nome, não conheço pessoalmente. Uma pessoa Legal. fantástica, me ajuda bastante no projeto. Top. O Antônio Carlos Pinho também, ele comentou aqui. Meu marido. É? Falei pra ele, faz comentário lá. Olha aí, é isso aí, apoia a esposa, muito bom, excelente. Mas eu queria chamar a atenção para 2 comentários, um da Juliana Cardoso e outro da Jaque também. Né? Elas falaram bem assim, eu não escolhi, fui sorteada pela vida e tenho Parkinson desde os 31 anos. Eu não escolhi, mas a escolha de como vou levar isso é minha. Cara... isso aqui dá pra fazer um post no Instagram, hein, Jaque? Sério, ficou... Nossa, obrigado por ter comentado. E, na verdade, foi a Juliana, né? E a Jaque falou assim, a nossa escolha é viver da melhor maneira, ou seja, vida que segue. Que você tem a falar sobre isso, Kátia? Olha, sinceramente, é uma parte muito, muito emotiva, né? Muito emotiva, né? Não a conheço, né? Mas elas são assim muito integradas, né? Tanto a Jaqueline quanto a Juliana, né? São pessoas que são assim iluminadas, né? Eu acho que são pessoas que motivam, né? A muitas coisas, né? Participam de outros grupos também que eu participo e eu vejo assim que as pessoas se ajudam muito, sabe? As duas, então, eu assim só tenho a agradecer muito a elas, né? Não a conheço pessoalmente, mas quero conhecê-las. Né? Porque eu acho que a gente faz as coisas, mas assim, a gente tem que agregar as pessoas, né? E você tem que aproveitar o potencial que a pessoa tem. Né? A gente aprende muito isso com o projeto. Se a pessoa tem uma dificuldade, não é porque ela vai se limitar àquela dificuldade, ela pode fazer outra coisa.
né? Se ela não consegue, a gente tem várias histórias, então não consegue fazer, você vai fazer outra coisa, mas ela não vai ser deixada de lado, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né? Eu fiz algumas divulgações, né? Vocês têm alunos também meus aí. Olha, tem 17 pessoas. Tinha 21, agora tem 17, mas é muita gente. É bastante para o nosso podcast aqui. Muito legal. Então, assim, é uma oportunidade, né? Quando a Stephanie me convidou, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu falei, é uma oportunidade de mostrar, né? Porque, assim, como você fala, é uma missão, né? Se é um objetivo do projeto, mas é um objetivo meu como pessoa também, né? Fazer com que as pessoas conheçam, com que divulguem. Por isso que eu falo, né? Por isso que eu faço isso, né? Tipo, ó, eu estou falando do projeto, já comento, já falo, ó, você quer seguir o projeto? Você quer conhecer o projeto, sabe? Porque, assim, a gente posta coisas, né? O pessoal que nos ajuda, inclusive os alunos, a Jaque, a Juliana, que ajudam, a gente coloca um material que é de muito boa qualidade, sabe? Então, assim, um material que a gente precisa divulgar. Né? Então, a gente tem os materiais que são colocados, eles são estudados, eles são materiais preparados, elaborados. Então, não é uma coisa... Tem todo um cuidado por trás, tem um né? cuidado, tem. A gente tem um cuidado para zelar, né? E a cada semestre que muda voluntário, eu falo, olha, às vezes a pessoa fica braba, ela faz um vídeo, não ficou bom, eu falo, você vai ter que mudar. Não dá para mim postar esse vídeo lá. Eu não posso colocar como projeto. Né? Tipo, a gente tem um compromisso. Né? Tipo, eu tenho um compromisso de zelar pelo nome e eu sempre falo, zelem também pelo nome. Né? Porque a gente precisa manter, né? A gente precisa manter a qualidade, independente do tipo de projeto que a gente é. Né? A gente tem que manter, né? E a gente, né, ideias ainda de ter outras coisas. Né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, de poder contar com pessoas que possam me ajudar a crescer também, porque não é fácil. Né? Nos dias de hoje, a gente tem, né, pessoas que querem nos ajudar, mas também tem gente que quer nos atrapalhar. Né? Mas tem momentos de coisas, né, que a gente também tem que parar um pouquinho, né, dar uma centrada, né, se centrar para ver como é que está a situação, para depois você continuar. Né? Tem momentos que tem vontade de falar, vou jogar tudo para cima. Não, vamos parar hoje, deixa tudo e amanhã você continua. Né? Não é assim? Eu imagino que você deve ter momentos até de euforia, né? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Não dá. Desanimei, né? Então tem que tomar cuidado para realmente isso não acontecer, né? Quando você estava falando, Kátia, eu me lembrei muito de uma citação. Lembra que eu estava te falando sobre o profeta, né? Então o nome do profeta ele é Russell M. Nelson. Então ele deu um discurso na última conferência que nós tivemos da igreja, que ele falou justamente sobre as dificuldades. Então nesse discurso foi muito legal porque ele falou sobre como nós enfrentamos essas dificuldades, né? Essas escolhas, né? Então ele falou assim, na vida de vocês e na minha, sempre vai ter dificuldades. Que a gente pensa, né? Pô, o cara é profeta, né? O cara, ele já é um outro nível encontrado com Deus já. Então ele não vai ter dificuldades. Mas não, ele falou, assim como a minha vida e a de vocês, nós vamos ter dificuldades. Agora, vocês precisam passar por essas dificuldades sendo gratos. Quando ele falou isso, assim, né? Não foi com essas palavras, mas quando ele deixou a entender isso, eu fiquei pensando, cara, como é que a gente passa pela dificuldade sendo grato, né? E foi exatamente o que essas pessoas estão falando aqui no chat que você falou, né? Então, elas têm a doença de Parkinson? Tem. Isso quer dizer que elas não podem fazer mais nada? Não. Elas são pessoas normais, né? São pessoas... Isso que acho que o projeto quer trazer também, né? Que elas são pessoas capacitadas e capazes de fazer o que elas quiserem, né? Isso mesmo, para poder aproveitar o potencial que ela tem. Né? As limitações são momentos, né? Porque às vezes a pessoa tem uma limitação, quem não tem uma limitação, né? E tem dias que a gente, assim como a pessoa que tem a doença de Parkinson, né? Tem dias que ela não está muito bem, mas nós também temos esses dias que a gente também não está muito bem. Então acho que a questão principal é aproveitar, né? E assim, o projeto ele é aberto, né? Até vou aproveitar já falar um pouquinho do convite. Então é aberto para voluntários, para as pessoas que queiram participar, que queiram aprender também. A gente tem a parte do Parkinson, mas a gente também fala sobre outras doenças neurodegenerativas. Falamos sobre o Alzheimer, sobre demência, para poder, sabe, ampliar um pouco mais, né? E trazer um pouco dessa troca de informação. Então, a gente tem eventos presenciais, tem eventos online, né? A gente tem canal no YouTube do projeto também, tem muito material. Qual é o nome do canal do YouTube, pessoal? Aí? Projeto Estímulo. Perfeito. É Projeto Estímulo. Lá colocar Projeto Estímulo, Ponto Estímulo. A gente tem, então, TikTok, foi ideia de uma aluna, né? A gente posta também, legal. né? Material do TikTok, posta algumas informações, né? Então, assim, coisas até de live, que já foi o Chá das 5, né? Que live que a gente teve no Chá das 5. A gente tem o Facebook, algumas pessoas não usam, né? Embora esteja mais, né, meio deixado de estacionário, né? Mas a gente também tem o e-mail do projeto também.
no Projeto Estímulo, né? projeto.estímulo@gmail.com. Então, quiser perguntar alguma coisa, também algumas pessoas também perguntam, né? Então, daí a gente tem o Twitter. Então, fomos ampliando, né? Conforme a plataforma. Não tem uma rede social que eles não estão, família. É isso. Que legal, Kátia. Mas eu acho que é uma forma de a gente de dar oportunidade para as pessoas, né? Então, a gente tem pacientes que gostam de escrever, pacientes que gostam de nos ajudar em leitura, pacientes que gostam de nos ajudar a arrumar o material, a configurar o material, entendeu? Isso eu acho muito rico, sabe? Eu acho que essa troca faz uma diferença muito grande no projeto. Porque não é um material só elaborado, ele é um material revisado e um material que, às vezes, é vivenciado pelo paciente. E é aprovado por eles também, né? Também. Então, tem algumas questões, a gente pede para alguém dar uma lida, ver se está certo, entendeu? Porque daí é uma vivência, né? Porque eu, como filha, tenho uma forma, o paciente ele tem uma outra forma. Né? Ele vive com a doença e ele também tem as questões que, às vezes, ele quer abordar. E muitas coisas que a gente aborda no projeto é porque sugestões também de pacientes. Né? Olha, vamos querer abordar isso aqui, querem abordar outra questão. Então, acho que essa troca também é muito rica. Sabe? Eu acho que é fantástica, né? Você conhecer pessoas, né? Quer dizer, você conhecer as pessoas, mas não, né, gostando delas, sem vê-las também, né? Porque tipo, né, você conhece a pessoa por foto, assim, mas não conheço muitas pessoas, né? Conheço aos poucos ou conhecendo. Então, algumas pessoas, né? Tipo, alguns parceiros nossos também já conheço, mas a Jaque não conheço, a Juliana não conheço. A Jaque ela até falou que ela é de Cuiabá, Mato Grosso. Ela é de Cuiabá. Que legal, cara. Olha aí, ó, tá indo lá para outro estado, né? Para o calor que deve estar lá, né? Nossa Senhora, Cuiabá é... Cuiabrisa, eles falavam lá. É tão quente que ela... É complicado. Mas, Kátia, uma coisa que eu queria perguntar para você sobre esse pôster aí de baixo. Eu quero te falar isso aqui. Eu quero falar depois mais uma coisa. Então tá. Esse aqui, né? Eu sei que a gente fala bastante. Esse aqui foi um material, então, que foi elaborado... Quer que a gente segure? Quero. Esse foi um material que foi elaborado pelos alunos de design da UTF. Né? Então, foi uma exposição empatia. Tá? Tem até todos os logos, as parcerias do projeto. E uma coisa, na realidade, que todo esse material aqui, esses são alguns modelos. Né? São diferentes, que legal. Esse foi feito por alunos do curso de design, né? Que a professora, na realidade, ela me chamou, primeiro ela deu uma tarefa para os alunos, e depois ela me chamou para explicar um pouquinho e ver alguns cartazes que eles tinham feito, sabe? E uma das coisas, na realidade, interessante é que quando eu fui, assim, uma foto me chamou a atenção, assim, um aluno tinha um cartaz, assim, muito escuro, muito, assim, sem vida, sabe? Daí eu falei para ele assim, olha, se o paciente vê esse teu cartaz, o paciente... Vai ficar triste, né? Vai, para não falar outras coisas, né? Eu falei para ele assim, não é porque a doença, ela já é uma doença que é delicada, tem bastante sintomas, mas então deixa ela mais leve. Isso é uma das coisas que a gente cuida bastante, sabe, Léo? A Stephanie também sabe disso, né? Então, eu falei, deixa os cartazes coloridos, deixa os cartazes com cores, assim, que sejam, né, alegres, né? Para que o paciente possa sentir bem ao ler um cartaz desse. Nossa, que trabalho minucioso. De verdade. Nossa. Então, esse aqui é uma exposição que ficou até na universidade, né? Que ela ficou lá, e daí fizeram uma pesquisa, tinha toda algumas recomendações para o aluno fazer de cor, de coisas assim, né? Essa questão daí de design para poder... Né? E uma coisa que eu queria falar também é que a gente tem um folder, a gente não tem na cartilha aqui, mas a gente tem 2 slogans, né? E esses slogans aqui, na realidade, eles foram feitos e foram selecionados, né? Por alguns pacientes que têm a doença. Só que esses slogans aqui, eles foi através de um concurso que foi da rede pública estadual, né? E do ensino fundamental, né? Que o 8º ano, né? Isso, ensino fundamental. Fundamental 2. Isso, fundamental, e depois o primeiro ano do ensino médio. Então, até foi um desafio, na realidade, que alguns professores de uma determinada região de Curitiba, eles aceitaram, né, foi através de uma coordenadora que eu fui até lá, e daí os professores fizeram uma redação, fizeram um trabalho com os alunos, e daí os alunos que quiseram se inscreveram, e daí foi os dois slogans que foi os vencedores, né? Então, o primeiro é tremer sem temer, e o outro, nem tudo que treme é Parkinson, mas todo aquele que é forte supera. Nossa! Que isso?
Isso aqui foi uma coisa muito gratificante, né? Porque as alunas foram até o TF. Posso ver de novo? Pode, claro. Eu vou ler de novo porque eu não sei se o áudio pegou muito bem, mas Então, vai ó, lá. os slogans são: tremer sem temer, e nem tudo que treme é Parkinson, mas todo aquele que é forte supera. Nossa, excelente. Que top, Kátia. Esse foi um trabalho juntamente com o Núcleo Regional de Educação, né, de uma área. A gente talvez tenha que voltar depois, porque a gente também tem limitações de pessoas para dar conta, né, porque é muitas ações. Então, a gente chega um momento que a gente tem que ir já filtrando, porque daí a gente não dá conta, né? Eu sempre falo que tem, além de toda essa questão, tem a questão dos cuidados com a minha mãe, né? Então, tem os cuidados com o meu pai também, que também já sempre... Você tinha noção, Kátia, de que esse projeto ia pegar essa dimensão? Não. Você não esperava, né? Não. Eu fico pensando também, porque às vezes eu quero montar alguns projetos, eu fico pensando, cara, para chegar onde eles chegaram, tipo... Só que, pelo que eu entendi, foi tudo acontecendo muito encaixado e desenhado para ser, né? Isso também mostra um dos simbolismos de Deus, né? Então ele fez isso acontecer, eu tenho certeza. Com Você certeza. contando isso, o serviço ao próximo, com certeza isso tem a ver, né? Com certeza. E eu lembro quando a professora ela veio me chamar para participar, né, do projeto, isso foi ano retrasado, né? Foi 2022. Ela veio me chamar, eu tenho uma novidade agora. Eu vou precisar de alguém que fale espanhol, porque a gente vai ter uma parceria agora com a Federação Espanhola de Parkinson. Então foi algo muito grandioso para a professora, trouxe, né, um novo horizonte para a gente ali, trouxe uma credibilidade ainda maior. Falo, né? Claro que não, né? Mas o projeto ele tem uma extensão gigantesca. E eu lembro que quando eu cuidava ali das redes sociais do projeto, pessoas do país todo, né, vinham perguntar, pessoas pedindo para ser voluntário mesmo, né? Então, é uma experiência realmente incrível e enriquecedora. É algo que, com certeza, né, a senhora não tinha, imaginado que ia chegar a essa proporção. Mas, realmente, a gente espera que cada vez o projeto possa crescer mais, possa atingir mais pessoas, porque vai além de algo que a gente só quer passar, né? Vai além de só passar a informação. Vai algo que conta a experiência das pessoas, conta vivências e demonstra muito amor ao próximo, né? Que é um dos grandes mandamentos que Jesus Cristo nos deixou, né? O amor ao próximo. Então, é algo muito especial. E Kátia, mais uma vez, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando ao fim. Infelizmente. Vai falar isso. Mas a gente sempre gosta de, no final, de tudo que a gente aprendeu aqui hoje, ouviu, a gente sempre gosta de deixar para você um minutinho para você falar suas considerações finais. Se quiser convidar o pessoal, pode convidar. Se quiser falar o que você sente, se você gostou de hoje, o que você aprendeu hoje, o que você sentiu, para que as pessoas elas possam também não somente conhecer a Kátia do Projeto Estímulo, mas sim a Kátia, professora, que ama os alunos, ama o que faz e ama o que produz, né? Que no caso é esse projeto. Então, o tempo é seu agora. Obrigada. Eu acho que, primeiramente, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade, por estar me direcionando, né, em algumas coisas do projeto, né? Assim, como pessoa, me sinto muito realizada, né? Acho assim, como vocês falaram, uma missão, né? É uma coisa assim que me satisfaz, né? Estar à frente de um projeto, estar levando informação, ajudando as pessoas, né? Às vezes eu não consigo ajudar tanto quanto eu gostaria, mas eu ajudo na forma que eu posso, né? Mas assim, eu acho que isso também isso é uma forma de você se sentir muito bem, né? Assim, eu acho que eu gostaria de deixar de convidar todo mundo para seguir o projeto, né? Por favor, galera. Siga o projeto, conheça o projeto, né? Assim, é uma coisa que eu peço assim, tipo, não é para mim, né? É realmente para que a gente possa ter informação, para que as coisas possam acontecer, né? Nos ajudem também a crescer, porque a gente também tem desafios, mas também com a ajuda de todo mundo a gente melhora. Eu acho assim, me sinto muito feliz em estar participando. Fiquei assim bem assim muito emocionada por estar aqui. Já é a segunda vez que eu venho, né? Eu também fui no Outubro Rosa, né? Fui lá num sábado também falar um pouquinho sobre doença de Parkinson. Nossa, é verdade, ela teve uma atividade, né? É a segunda vez que eu encho o saco da professora para participar de algo. Ela foi ali, foi depois do nosso evento, né, que a gente organizou na faculdade. Eu ajudei a professora a organizar um evento do Outubro Rosa, né, sobre o câncer de mama, porque o projeto Estímulo ele realmente é isso, né? Ele vai além só da doença de Parkinson, né? A gente aborda várias questões, né, de saúde como um todo. E ela participou ali, as mulheres amaram ela, elas sempre me pedem, quando essa professora volta aqui,
Teve, inclusive, algumas mulheres da Sociedade de Socorro que estão participando do projeto, né? Estão dentro do projeto. Então, assim, ela é sempre muito solícita. E ela é uma pessoa muito ocupada, então é um privilégio a gente ter ela aqui hoje. E eu queria fazer um convite também, a gente vai lançar também agora um curso, né, pela universidade, um curso na área da doença de Parkinson, mas assim, associado também a algumas questões do sistema nervoso central, e daí vai ser um curso gratuito, né, é um portal online, depois aí quando tiver também posso passar para a Stephanie depois, né. Então assim, vai ser um lançamento porque a UTF detém, né, toda essa parte de direitos autorais, porque a gente está gravando pela UTF e sendo tudo formatado, né, pela universidade. Então, assim, uma consideração também é que vocês também, né, possam estar convidando o projeto para a roda de conversa. A gente faz muita roda de conversa, que é sentar também, passar informação para as pessoas que não conhecem da doença, e eu procuro levar pacientes nessa roda de conversa. Então, acho que o mais gratificante é poder estar aqui falando sobre o projeto, pensando que daqui mais uns anos eu possa estar aqui de novo, né? Posso voltar aqui e falar, o projeto já tem essa outra parceria, a gente já fez mais coisa, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar, eu sempre falo para os alunos, eu penso bastante coisa, né? Eu quero muito para o projeto. Eu quero assim, deixar muitas coisas, quero que o projeto tenha anos e anos, né? Porque a gente possa continuar com as coisas, né? Porque cada vez mais as coisas vão aparecendo na nossa vida, que a gente possa conseguir abraçá-las, né? E conseguir da forma que a gente, né, naquele momento que a gente consiga fazer com que ela caminhe, porque não é fácil, né? Não é fácil. Kátia, mais uma vez, né? Muito obrigado por você ter vindo. E eu queria ressaltar um comentário que o seu marido fez, mas que também é o meu pensamento. Eu ia fazer. Ele até escreveu as palavras da minha boca, né? Então, ele diz assim, um detalhe muito importante, muito trabalho organizado e com a intenção de fazê-lo crescer. Nossa, eu fiquei impressionado com a minuciosidade do teu trabalho. Então, esse projeto, o cuidado que você tem, as intenções dele é maravilhoso. E o mais legal de tudo é que você ainda consegue encontrar formas de reconhecer Deus, Jesus Cristo e atributos cristãos, né? O que são esses atributos? Paciência, caridade, amor, benignidade, tudo isso você vive isso. E a gente consegue ver no teu semblante. Você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, que tem as suas dificuldades, mas escolhe enfrentar essas dificuldades de maneira melhor. Então, Kátia, de novo, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer ter você aqui. E essas são as minhas considerações finais, né? Quer deixar algumas palavrinhas para sua prof? Foi um prazer ano passado, né, trabalhar com a senhora. E é sempre um prazer ter conhecimento através das suas palavras e dos seus ensinamentos, né? A senhora me ensinou muito. Sei que também estressei muito em alguns momentos, né? Mas é tudo muito enriquecedor. A professora, ela faz um trabalho realmente incrível. E ela tem muita garra mesmo. E ressaltando para o pessoal conhecer mesmo o projeto, conheçam o projeto da professora. Tem muitos e-books ali no site, né? E é uma oportunidade também de conhecimento. E nós também, como membros da igreja, né, de também conhecer as outras pessoas, saber as dificuldades dela e tentar se colocar no lugar das outras pessoas. Então, ter muita empatia. O projeto ele é de muita empatia. Então, muito obrigada mesmo por aceitar um convite. Com certeza eu convidarei para outras coisas, porque as mulheres estão me cobrando. Mas muito obrigada mesmo por ter vindo até aqui e compartilhar seu conhecimento conosco. Top demais, gente. Então, pessoal, a gente está chegando ao final do primeiro episódio da temporada 2 de Pode Vir a Cristo, que no caso é o episódio 16, né? Muito obrigado pela presença de todos. Nós batemos 23 pessoas simultâneas agora, tá? Então tá muita gente assistindo. Muito obrigado. Se vocês puderem mandar um oi ali no chat, só pra gente mencionar alguns de vocês. Mentira, não vai dar tempo. Mas, muito obrigado. Tem que dar, porque senão eles não vão ter eles mandaram um monte aqui, ó. Aqui ó, no começo, ó. Camila, Antônio, Sofia, Hilane. Tudo boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Meus alunos. Que legal, que legal. Pessoal, ó, vocês que são alunas da professora Kátia, tá? Venham para o Instituto, tá? Conheçam esse lugar. Não é legal aqui, Kátia? É um lugar acolhedor, é um lugar onde tem comida de graça. Meu, preciso falar mais alguma coisa? Já a gente ainda come um crepe. E daqui a pouco o que a gente vai comer? Vamos comer um crepe. Eu fiquei aqui por causa do crepe. Olha aí, ó, o crepe vai estar saindo ali, ó, viu? A professora vai comer, só falta vocês irem. Mas, pessoal, sério, o Instituto é uma instituição
para todos aqueles que têm de 18 a 30 anos ou mais, se quiserem também frequentar, não tem problema, tá? Mas é uma instituição voltada para cursos onde a gente aprende mais sobre o Salvador Jesus Cristo. Então a gente está estudando sobre o livro de Mórmon, por exemplo, mas tem outros cursos, como por exemplo, Vencer Dificuldades através das Escrituras, Casamento e Finanças, tem cursos de inglês, cursos em espanhol. Então, pessoal, e o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Não tem erro. E fica aqui do lado do Shopping Miller, tá? Então todos vocês estão convidados, tá? E é isso aí, galera. Então, queria deixar tudo isso aqui com vocês. Meu mais terno amor e gratidão por você ter vindo, Kátia, e também Esté, por você estar aqui comigo. E é isso, galera. Um beijo para vocês e até semana que vem. Não percam o próximo episódio.